Pessoal, boa tarde a todos. Não sei se me escutam bem, espero que sim. Nós vamos dar início a mais uma edição, então, dos seminários do PPG-CC, onde hoje o Lucas Palma vai falar com a gente um pouco sobre blockchain. Eu vou deixar que o Lucas se apresente melhor, aí também comente um pouco mais sobre o título da apresentação, ok, Lucas? Eu vou iniciar a gravação agora e vou te apresentar bem rapidinho. E aí eu vou minimizar minha câmera para não ficar tanta coisa aberta. Tá joia? Ok. Eu vou dar início aqui à gravação. Pessoal, muito boa tarde a todos. Esse é os seminários PPG-CC do mês de março de 2021. E o Lucas Palma vai fazer uma apresentação a respeito de blockchain. Eu vou passar a palavra para ti, Lucas, para tu te apresentares melhor. E na sequência, então, tu podes dar início à tua apresentação, tá joia? Ok. Obrigado, professor. Ok. Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade, né? Então, gostaria de primeiro agradecer o convite do professor Ronaldo para fazer essa apresentação aqui nos seminários do PPG-CC. Meu nome é Lucas Palma, sou aluno de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFSC, orientado pelo professor Jean Martina e co-orientado pelo professor Martim Vigil, ambos professores membros do Laboratório de Segurança em Computação. O título da minha apresentação de hoje é Blockchain, uma introdução, e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre propriedades, arquiteturas e aplicação de blockchain. Tá? Deixa eu só colocar o meu cronômetro aqui para mim não fugir muito do tempo. E beleza. Essa apresentação está organizada como segue. Então, segundo o que o professor Ronaldo me explicou, eu tenho 1 hora aí de apresentação, até 1 hora no limite, né? E aí, no final, a gente tem meia hora ali para conversar. Então, perguntas e debater o assunto. E, então, essa apresentação, ela está organizada como segue aqui no sumário. A apresentação está em inglês, mas a minha oratória aqui será toda em português, tá? Boa tarde, Marcelo. Então, basicamente, eu começo com algumas definições para que a gente entenda o que é blockchain, afinal das contas. Essas definições que eu vou trazer são definições que vêm diretamente de uma referência que eu apresento aqui no final da apresentação, dos slides. Depois das definições básicas, para a gente entender o que é blockchain, eu vou discutir rapidamente 3 plataformas de blockchain, então implementações desses conceitos, dessas definições básicas, e eu trouxe 3 plataformas que são provavelmente as plataformas mais conhecidas e utilizadas de blockchain hoje. Então, a primeira de todas, no caso, o Bitcoin, né, que é a criptomoeda que continua ainda a principal criptomoeda do mercado. Depois eu discuto um pouquinho sobre Ethereum e a grande diferença do Ethereum em comparação ao Bitcoin, que são os contratos inteligentes. Discutimos também uma implementação de blockchain que é um pouco diferente dessas implementações voltadas a criptomoedas, então a gente vai conversar um pouco sobre Hyperledger. E depois a gente, sabendo então as definições do que é uma blockchain, discutindo um pouco sobre as diferentes implementações possíveis de blockchain, eu levanto aqui um questionamento, que é um questionamento que a gente encontra bastante na literatura e que é um questionamento bastante importante, que é, afinal de contas, será que você precisa utilizar uma blockchain? Será que nós precisamos utilizar a blockchain em algum determinado contexto? Então, a gente discute um pouco sobre a aplicabilidade de blockchain. E, por último, eu destaco os nossos trabalhos dentro do LabSec que envolvem blockchain. Tá? Então, vamos
a apresentação. Bom, a primeira definição, a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o que é blockchain é a definição de um livro-razão distribuído, certo? Então a gente pode pensar nesse livro-razão fazendo um paralelo direto com os livros-razões físicos, né, que a gente conhece, que alguns de nós podemos conhecer. Então, por exemplo, em 2018 eu fiz uma viagem para São Paulo e aí eu visitei lá o museu do Banco do Brasil e aí eles tinham lá vários livros-razões dispostos no museu deles. E a gente via lá os registros, né? Registros de transações financeiras no livro-razão físico, uma bíblia gigantesca de papel. Boa tarde, João. Então, basicamente, a gente pode imaginar esse livro-razão como sendo uma versão digital de um livro-razão físico. Então, a gente, assim como no livro-razão, a gente vai ter um conjunto de registros. Assim como no livro-razão físico, no livro-razão digital, a gente vai ter um conjunto de registros que representam transações. Tá? Esse livro-razão, ele é do tipo adição, apenas adição, ou seja, eu não posso alterar uma linha, um registro do meu livro-razão, eu posso criar novos registros. Então, por exemplo, digamos que seja um livro-razão que fale sobre o balanço da conta de um cliente do Banco do Brasil, certo? Então, lá no meu livro Razão do Banco do Brasil, eu vou ter que, por exemplo, em um determinado momento, a conta A tinha o balanço de R$10 e a partir do momento em que ela receber uma transação de R$1 de um determinado outro cliente, eu vou criar um novo registro no meu livro Razão, agora atualizando o balanço da conta A para R$11. Então, eu não altero aquele registro anterior que dizia que a conta A possuía R$10, eu apenas adiciono mais um registro ao meu livro-razão. Tá? Então, o livro-razão digital, que é o que a gente está conversando aqui, ele vai ser um paralelo muito próximo a esse livro-razão físico. Mas a gente está falando de um livro-razão digital e distribuído. Então, isso quer dizer que, além de existir uma versão desse livro-razão, na verdade, esse livro-razão ele tem várias cópias distribuídas em uma rede. Então, eu posso ter vários participantes em uma determinada rede, e esses participantes, cada um deles possui uma cópia do livro-razão, certo? Essas redes, elas, normalmente, o que a gente encontra na literatura são redes peer-to-peer. Então, os diferentes participantes dessa rede peer-to-peer vão estar conectados de maneira... pode ser de maneira todos para todos ou de forma aleatória entre os membros da rede, mas o importante é que todos eles vão possuir uma cópia do livro-razão. Bom, sabendo isso, a gente pode definir então que uma blockchain ela é um livro-razão distribuído e que está estruturada segundo uma lista de blocos. Então, os registros do meu livro-razão, no caso da blockchain, eles estão estruturados numa lista encadeada de blocos. Então, ali abaixo a gente consegue ver um exemplo, a figura, né, representando esse encadeamento. Então, basicamente, cada bloco vai ter um ponteiro para o bloco anterior na lista e um conjunto de dados. Certo? Então, esse conjunto de dados, no nosso exemplo de transações financeiras, pode ser lá os diferentes registros de transações entre os clientes de um determinado banco. Certo? Na maioria das vezes, o que a gente encontra nas implementações é que esse link entre um bloco e outro, ele é implementado utilizando algoritmos de hash criptográfico. Então, o hash criptográfico nos traz algumas propriedades específicas que possibilita que a gente tenha integridade de dados, certo? Então, a gente consegue verificar, por exemplo, se o dado do bloco anterior foi modificado. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, se a gente imaginar, por exemplo, que nós temos um bloco B0, certo? Que é o primeiro bloco da minha lista encadeada. E eu quero verificar se esse bloco B0 ele foi alterado, eu posso ver, de repente, o link, que seria o hash criptográfico do bloco B0, que está armazenado no bloco B1, e verificar se houve alguma mudança. Então, o hash criptográfico me dá essa propriedade de verificação de integridade. Eu sou capaz de verificar se os registros de um determinado bloco foram alterados ou não.
Outra questão importante de entender é que essa lista encadeada ela tem um início. Então, nós temos o primeiro bloco dessa lista encadeada, e ele tem um nome especial que é o bloco Gênesis. Tá? Então, o bloco Gênesis ele não tem um ponteiro para o bloco anterior, especificamente porque ele é o primeiro bloco da lista. Então, a gente poderia chamar, por exemplo, blocos Gênesis como sendo o bloco 0. Então, no bloco B1 eu teria um ponteiro, um hash pointer, né? Um ponteiro que, na verdade, é um hash criptográfico do bloco anterior. No B1 eu terei o hash criptográfico do Gênesis, no B2 eu terei o hash criptográfico do B1 e assim por diante até o bloco mais atual da minha blockchain. Tá? Uma questão interessante que é importante a gente entender é que a gente também pode fazer uma divisão estrutural desses blocos em duas partes, pelo menos duas partes. Tá? Então a gente teria o header e teríamos o conjunto de dados, tá? Que aqui eu especifiquei como transações. Muito porque a gente leva sempre como exemplo maior da aplicação de blockchain as criptomoedas. Né? Então o meu bloco seria composto desse header, que aqui no exemplo da figura, o conteúdo do header é apenas o hash pointer do bloco anterior, e também um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vão ser os diferentes registros de transação. Beleza. Daqui a gente segue para a definição 3, né, que seria a definição de um sistema de blockchain. Então agora a gente já sabe que, primeiro, o blockchain é um livro de registros, certo? É um livro-registro distribuído em uma rede, então eu vou ter diferentes participantes com cópias desse livro-registro. Esse livro-registro está estruturado em uma lista encadeada, em que cada elemento da lista é um bloco, e esse bloco pode ser dividido entre header e dados. O header, ali no nosso exemplo mais básico possível, ele pode ser composto só de um hash pointer para o bloco anterior, para que eu possa fazer verificações de integridade de dados, e os meus dados que estão armazenados no bloco, eles serão transações, por exemplo, de algum asset de moeda, né? Um asset digital que representa uma moeda. Então, sabendo isso, a gente pode definir agora o que seria um sistema de blockchain. Então, um sistema de blockchain ele tem que ter pelo menos essas três características. Primeiro, que é preciso que exista uma rede. Né? Então, tem que ter uma rede de computadores físicos cujos membros são também chamados de nodos da rede. A blockchain precisa estar estruturada numa estrutura de dados, então ali a gente especificou que, na maioria dos casos, na literatura, a gente encontra essa estrutura como sendo uma lista encadeada, e essa estrutura de dados, ela está necessariamente replicada entre os diferentes nodos da rede. Uma coisa que existe aqui, que a gente pode definir, é o conceito de um nodo completo, ou um full node. O nodo completo, ele vai ter a cadeia inteira. Então, ele vai ter todos os blocos que consistem em a lista encadeada, e além disso, mais do que isso, ele vai ter todos os blocos com as duas partes. Então, ele vai ter todos os headers e todos os conjuntos de transações. Tá? Uma outra possibilidade é a existência de um light node, né, conhecido na literatura como light node, que seria, por exemplo, pode ocorrer a situação onde um nodo ele só tem interesse em saber qual é o estado geral da blockchain. Então, quantos blocos compõem a blockchain num determinado momento. Então, ele não precisa ter o conjunto das transações, ele pode ter só os headers para ver quantos blocos existem e poder verificar o encadeamento. Então, esse seria, por exemplo, um light node. Tá? E, em terceiro, uma propriedade que esses sistemas de blockchain precisam ter, eles precisam ter um protocolo de rede que ele vai reger quais são os direitos e as responsabilidades desses nodos que compõem a rede, além de determinar quais são os meios de comunicação, como que a gente faz para fazer verificação e validação dos blocos, das transações. Então, a gente quer determinar, por exemplo, se uma transação que está armazenada num determinado bloco é válida. Como é que a gente faz isso? Então, isso estará definido no protocolo de rede. Além disso, a gente tem que ter um protocolo de consenso. Então, se a gente voltar ali na definição, a gente viu que é uma rede distribuída e cada nodo tem uma cópia dessa blockchain. Portanto, tem que existir um mecanismo capaz de definir
através de consenso, qual é o estado atual válido dessa blockchain, certo? Então, eu tenho que, por exemplo, digamos uma situação onde um nodo possui 5 blocos na lista encadeada deles e um outro nodo possui 7 blocos na lista encadeada dele. Qual é que é o estado válido dessa lista? É a lista que possui 7 blocos ou é a lista que possui 5 blocos? Então, precisa existir um algoritmo que crie esse consenso entre os membros da rede para definir qual é o estado atual da blockchain. Além disso, nessas regras a gente vai definir, por exemplo, como é que a gente escolhe qual é o próximo bloco, quem é que define quem é o próximo bloco, e se existe algum tipo de mecanismo de incentivo para que os participantes da rede executem esse protocolo de forma correta, da forma como a gente espera. Bom, na definição 4, a gente agora, sabendo como é que funciona um sistema de blockchain, a gente pode pensar, então, em diferentes arquiteturas de rede para essa blockchain. Então, aqui tem a definição de uma blockchain pública. Tá? Então, a blockchain pública, primeira definição, ela precisa ser aberta, certo? Então, qualquer pessoa pode participar dessa blockchain e esses participantes, eles têm direito tanto de leitura quanto de escrita. Então, eu posso muito bem ler todas as transações que estão armazenadas nos diferentes blocos, e eu também posso propor novas transações e propor novos blocos. Então, ela é completamente aberta, completamente pública. Além disso, os nodos ditos completos, né, os full nodes, eles podem verificar. Então, eu posso fazer verificações das transações, da validade das transações, posso fazer verificações da validade dos meus blocos. E eu preciso de um protocolo de incentivo. Então, como essa blockchain ela é completamente aberta, qualquer um pode participar, eu estou abrindo espaço para, inclusive, pessoas com más intenções, pessoas, né, com intenções maliciosas. Então, a gente está abrindo uma vulnerabilidade no sistema. Então, a possibilidade de ataques, por exemplo. Então, eu preciso de, além daquele mecanismo de consenso, eu preciso de um mecanismo de incentivo, né, uma maneira de incentivar que esses participantes executem o protocolo de forma correta. Em contrapartida a uma blockchain pública, e aqui é importante destacar, na literatura a gente também encontra blockchain pública sendo chamada de blockchain não permissionada, ou seja, eu não tenho nenhum mecanismo que define quais permissões específicas para cada nodo. A princípio, todos os nodos têm as mesmas permissões, ou seja, todos eles podem tanto ler quanto escrever informações na blockchain. E em contrapartida a essas blockchains públicas, a gente tem o que é chamado de blockchain privada ou permissionada, né? Então, numa blockchain privada ou permissionada, a principal diferença é que a gente tem um conjunto específico de participantes. Então, a gente pode definir ali um consórcio, por exemplo, de participantes que tem direito de escrita, um consórcio de participantes que tem direito de leitura dos dados. Ou a gente pode também, né, desenvolver um sistema de blockchain que seja híbrido. Como é que seria isso? A gente poderia definir, por exemplo, uma blockchain onde qualquer um pode fazer leituras, então todo mundo pode ser um nodo na rede, ter uma cópia da blockchain e ler os dados que estão sendo armazenados nas transações e nos diferentes blocos, mas apenas um conjunto específico desses participantes teria condições de propor as transações e de propor os blocos. Aí seria um modelo híbrido de blockchain. E a última definição seria as plataformas de blockchain, a definição de uma plataforma. Então, a plataforma seria a implementação de um sistema de blockchain. Então, ali, nessa implementação, eu vou criar todos os softwares, todos os clientes que precisam ser utilizados pelos participantes. Então, como que esses participantes integram a rede, como esses participantes se comunicam, e de que forma eles propõem as transações, de que forma eles propõem os novos blocos. Então, a implementação daquelas definições teóricas que a gente viu até então. Aqui, então, estão os 3 exemplos de plataformas de blockchain que eu vou discutir agora nos próximos slides. Então, a primeira de todas, o Bitcoin.
aí em seguida nós temos o Ethereum e o Hyperledger Fabric, que aqui é um dos frameworks, né, uma das implementações de blockchain dentro da iniciativa do Hyperledger. Isso eu entro um pouco mais em detalhe nos próximos slides. Bom, então, explorando agora cada uma dessas plataformas, e a gente vai conseguir ver de forma bem clara, eu espero, um paralelo direto com aquelas definições iniciais. Então, a primeira plataforma que eu gostaria de tratar aqui é a plataforma do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele foi proposto em um artigo em 2008, e a plataforma foi lançada oficialmente em 2009 e vive até hoje, certo? Ali embaixo, no canto inferior direito do slide, eu coloquei a informação de quanto que está valendo um Bitcoin hoje, porque é sempre interessante dar uma olhadinha. Essa informação eu peguei hoje de manhã, então ela é recente o suficiente, digamos assim, embora o valor sempre mude com frequência, né? Mas então hoje de manhã, um Bitcoin estava valendo R$ 333.486,37, o que é um valor bastante considerável. Mas pensando então nos aspectos de definições ali, de como é que o Bitcoin funciona e como que a gente faz um paralelo com aquelas definições iniciais, primeiro de tudo, o Bitcoin ele é não permissionado. Tá? Então, qualquer um de nós aqui, e na verdade qualquer pessoa, pode participar da rede. Então, qualquer pessoa tem condições de ser um nodo dentro da rede, inclusive de ser um nodo definidor de blocos. Então, se tu quiser ser um full node dentro da rede do Bitcoin e tu quiser propor transações e propor blocos, tu tem condições de fazer isso, porque ela é uma rede não permissionada, completamente pública. Tá? Os participantes da rede, eles são identificados por carteiras. Tá? Essas carteiras elas são uma derivação de uma chave pública, então todos os participantes têm uma chave pública e uma chave privada, e a carteira ela é definida a partir da chave pública do indivíduo. Então é uma maneira de identificar o indivíduo dentro da plataforma, muito embora seja uma identificação que não é possível fazer um paralelo com o mundo real, necessariamente. Então, é uma identificação que é praticamente um número aleatório, certo? Então, essa carteira ela não tem um identificador, por exemplo, o nome da pessoa, o endereço da pessoa. Não, é um número aleatório, aparentemente aleatório, né, que é proveniente da chave pública do dono da carteira. Dentro dessa rede, o que a gente vai encontrar de transações são transações de Bitcoin. Então, a rede se chama Bitcoin e a criptomoeda que transita nessa rede também é chamada Bitcoin, né? E o acrônimo dela é BTC. Então, quando os nodos que compõem essa rede, as transações que eles vão observar acontecendo na rede vão ser transações de criptomoeda, né, dessa criptomoeda Bitcoin. Então, a gente vai identificar, por exemplo, transações que têm uma determinada conta A enviando uma quantidade específica de Bitcoins para uma conta B. Esse é o tipo de transação que a gente vai conseguir ver nessa rede. O Bitcoin tem o conceito de nodos full e light. Então, o nodo full é o nodo que contém todos os blocos do meu encadeamento e também possui todas as transações de cada um dos blocos. Enquanto o Light Node não necessariamente precisa ter todas essas transações, não precisa receber todas as transações. Os nodos full, na maioria das vezes, são o que a gente chama de mineradores. Então, existe um papel dentro da rede, né, um participante especial, digamos assim, que é o minerador. Esse minerador é o participante na rede que define o próximo bloco do encadeamento. Tá? Qualquer participante da rede tem condições de ser um minerador. Basta que ele tenha um cliente para se comunicar com a rede e tenha uma cópia completa da blockchain, para que ele possa fazer verificações. Então, por exemplo,
Vamos imaginar um cenário onde, então, estejam ocorrendo as transações. Então, digamos, um determinado indivíduo na rede, o indivíduo A, ele quer fazer uma transação de 1 Bitcoin para o indivíduo B. Então, ele cria uma requisição de transação, uma proposta de transação, e ele faz o broadcast na rede dessa transação. Então, ele está avisando para todo mundo que compõe a rede, dizendo assim, ó, olha, eu tenho 1 Bitcoin e eu quero fazer a transação desse Bitcoin para a carteira B. Então, ele anuncia isso de forma geral para a rede. Esses mineradores, eles ficam observando a rede para identificar essas transações. Então, eles, a todo momento em que eles recebem uma proposta de transação desse tipo, eles consideram aquela transação para formar um novo bloco. Então, eles ficam observando a rede, coletam os pedidos de transação, ordenam esses pedidos dentro de um bloco, e aí propõem esse bloco para a rede. Tá? Esse processo, ele precisa ser executado segundo um algoritmo de consenso. Então, a plataforma do Bitcoin, ela utiliza como algoritmo de consenso a prova de trabalho, Proof of Work, e no Proof of Work, basicamente, os mineradores eles precisam cumprir um desafio computacional. Tá? Então, é um desafio que necessita de poder computacional para ser cumprido. Então, o que acontece na prática é que a gente tem vários mineradores na rede e todos esses mineradores estão trabalhando em paralelo. Então, todos eles observam a rede, recolhem as propostas de transação, criam uma proposta de bloco, então ordenam aquelas transações dentro dos dados do bloco, pegam o hash do bloco anterior, colocam no header do bloco que estão criando e começam o processo do desafio, do puzzle computacional. Tá? Esse puzzle computacional ele funciona de maneira que exista intervalos regulares de criação de bloco. Então, no Bitcoin, a última vez que eu vi, pelo menos o protocolo definia que os blocos eram criados a cada 10 minutos. Então, o desafio é difícil o suficiente para que os blocos sejam criados a cada 10 minutos. Então, que os mineradores fiquem trabalhando por cerca de 10 minutos entre os blocos. Agora eu fiquei na dúvida se é 10 minutos ou 1 minuto, que é uma diferença bem grande, mas depois a gente toca nesse ponto. Mas beleza, então, esses mineradores eles estão trabalhando de forma paralela. O que a gente pode imaginar é que, num determinado momento, o que pode acontecer é uma bifurcação na rede. Então, vamos imaginar que estão lá todos os mineradores trabalhando de forma paralela, todos eles estão tentando resolver o puzzle computacional e definir o próximo bloco da rede. Mas pode acontecer de uma porção da rede, como essa rede é peer-to-peer e as ligações não são de todos para todos, o que pode acontecer é que uma porção da rede tem uma quantidade de blocos e a outra porção da rede tem outra quantidade de blocos. Então, uma porção tem, por exemplo, 5 blocos na sua cadeia local, e a outra porção está com uma cadeia de 8 blocos. Então, é uma maior do que a outra. Nesse contexto, na definição do protocolo do Bitcoin, o recomendado é que se utilize a cadeia mais longa. Então, a gente sempre vai privilegiar a cadeia que tiver mais blocos. Então, no momento que, por exemplo, se na minha cópia local eu tenho uma cadeia com 5 blocos, e aí, de repente, eu recebo atualizações, e a atualização me traz uma cadeia com 7 blocos, a tendência é que eu aceite a cadeia de 7 blocos. Obviamente que os participantes que recebem esses novos blocos, eles têm condições de verificações. Tá? Então, pelo menos 2 verificações os participantes da rede podem fazer. Primeiro, uma verificação sobre o puzzle. Então, esse puzzle, ele é um puzzle que é de difícil computação, mas de fácil verificação. Então, quando eu recebo o novo bloco, eu posso verificar se o minerador cumpriu o puzzle da forma correta. Se ele cumpriu o puzzle da forma correta, eu passo para a próxima verificação. A próxima verificação que eu posso fazer é sobre a validade das transações que compõem aquele bloco. Então, eu ainda tenho condições de olhar para aquelas transações e identificar se elas estão todas corretas. Tá? Bom,
Essa blockchain do Bitcoin, sendo uma blockchain pública, ela está aberta, ela possui algumas vulnerabilidades conhecidas, né? E está aberta a alguns ataques. Então, um ataque que a gente pode citar, que tem a ver com essa questão da definição dos blocos, é o ataque, por exemplo, de uma situação onde um determinado minerador ou um conjunto de mineradores tem poder computacional suficiente para determinar uma cadeia mais longa. Então, eles podem trabalhar em conjunto para que eles determinem, por exemplo, uma cadeia e façam um broadcast dessa nova cadeia para todos os outros membros da rede. E aí, dentro dessa cadeia, eles têm condições de fazer, realizando o ataque com sucesso, eles têm condições de fazer o que eles quiserem. Eles têm condições, por exemplo, de fazer um gasto duplo. Então, por exemplo, digamos que lá no meu histórico de transações eu identifico que a carteira A, o balanço dela é 1 Bitcoin. Né? Mas aí eu coloco 2 transações no meu bloco novo, da carteira A, fazendo uma transação de 1 Bitcoin para uma outra carteira B, e outra transação fazendo uma transação de 1 Bitcoin para uma carteira C. Ou seja, eu estou tentando gastar 2 vezes a mesma moeda, digamos assim. Então, tentando realizar um ataque de gasto duplo. Então, isso seria possível, por exemplo, nessa situação onde um minerador ou um conjunto de mineradores tem poder suficiente para determinar uma cadeia mais longa. Qual é o incentivo aqui para que eles respeitem o protocolo? É o incentivo financeiro. Né? Então, como a gente pode ver, um Bitcoin hoje vale um pouco mais do que 300 mil reais. Então, no momento em que eu, por exemplo, crio um gasto duplo dentro da rede, eu coloco em xeque a validade das minhas transações. Eu coloco em xeque a blockchain como um todo, certo? Então, existe esse mecanismo de suporte, né? Então, as pessoas estão ali executando o protocolo de forma correta, também incentivadas por essa questão financeira. E por que os mineradores fazem parte, né, recebem essas transações e criam os blocos? Porque também são recompensados financeiramente. Então, toda vez que um minerador cria um novo bloco na rede, ele recebe uma quantidade em Bitcoin por ter criado aquele bloco. Também, vocês podem imaginar, então, com uma rede complexa, com vários nodos, a gente vai ter muitas transações sendo criadas, muitas propostas, requisições de transações sendo criadas. Como é que a gente faz com que a probabilidade da minha transação, que eu acabei de criar na rede, seja aceita num bloco futuro, né? Que um minerador escolha a minha transação para colocar no bloco que ele está minerando. Então, existe a ideia de gorjetas. Então, quando eu crio uma transação, eu posso adicionar uma gorjeta, essa gorjeta vai ser direcionada ao minerador que tiver o bloco definido como o próximo bloco na corrente e que tenha colocado a minha transação entre as transações do bloco dele. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer, naquele exemplo de uma transação em uma carteira A e uma carteira B, se a transação é de 1 Bitcoin, eu posso colocar como sendo 1,1 Bitcoin, 1 Bitcoin vai para o destino que eu estou escolhendo e o restante fica como gorjeta para o minerador que criou o bloco onde a minha transação está inserida. Então, essas são as definições mais básicas do Bitcoin. Então, é uma rede não permissionada, qualquer um pode participar. Os participantes são identificados por uma carteira, essa carteira é derivada de uma chave pública, todos os participantes têm uma chave pública e uma privada. As transações que ocorrem na rede são transações dessa criptomoeda, do Bitcoin, e eu tenho nodos específicos, que são conhecidos como mineradores, que são os nodos que ficam observando a rede, coletam as requisições de transações, ordenam elas em um novo bloco, executam o puzzle, né, o desafio computacional, e se executarem a tempo, são eles quem definem o próximo bloco na corrente. Um outro exemplo de uma plataforma de blockchain é o Ethereum. Tá? O Ethereum ele nasce ali em 2014, entre 2014 e 2015. Ele é bastante similar ao Bitcoin, assim como várias altcoins, né, criptomoedas alternativas que nasceram depois do Bitcoin. Então, teve um grande boom
desse mercado, e aí o Ethereum ele nasce nessa situação. Então, em 2015, a gente tem o nascimento do Ethereum, que também é uma blockchain não permissionada, qualquer pessoa pode participar. Aqui, no caso, tem uma nomenclatura um pouco diferente, os participantes não são identificados necessariamente por carteiras, mas sim por contas. Então, os participantes têm contas na rede do Ethereum. As transações que ocorrem dentro da plataforma são transações da criptomoeda Ether, então um outro nome para a moeda. E aqui, então, eu também coloquei no canto inferior direito o valor do Ether hoje de manhã, R$ 10.192, né? Comparado ao Bitcoin, é um valor bastante inferior, mas ainda assim é bastante dinheiro, né? Também nessa rede temos o conceito de nodos completos e nodos, então, full nodes e light nodes. Também temos os mineradores e eles executam a mesma ideia de consenso, também uma prova de trabalho, um desafio computacional. Embora eles estejam agora numa transição pensando em utilizar outros algoritmos de consenso. Muito porque o algoritmo de consenso de prova de trabalho, vocês podem imaginar, é um algoritmo onde a gente descarta muito trabalho que foi feito. Então, vamos imaginar, então está sendo definido ali um novo bloco na corrente, vários mineradores trabalhando em paralelo, executando um esforço computacional considerável, né? Então energia elétrica sendo gasta, e apenas um bloco vai ser o escolhido. Então, o trabalho de todos os outros mineradores é descartado se a gente for considerar, então, a ideia de uma única corrente, né? A corrente mais longa. Então, esse é um problema intrínseco nesse método de consenso. Então, o Ethereum ele vem trabalhando para modificar o protocolo de consenso deles. Mas o Ethereum tem uma diferença, né, que ele já nasce com essa diferença se comparado com o Bitcoin, que é a ideia de contratos inteligentes. Tá? Esses contratos inteligentes, eles, na literatura, algumas pessoas dizem que eles não são nem tanto contratos e nem tanto inteligentes. Tá? Nem tanto contratos porque, na verdade, eles são códigos que podem representar muito mais do que um contrato, né? Muito mais do que uma representação de um contrato físico. Eles podem ser tão complexos quanto qualquer aplicação que a gente faz com linguagem de programação de alto nível, Java, C++, Python. Então, eles são mais do que um contrato. Mas eles também não são tão inteligentes assim. Então, os contratos, por quê? Porque eles precisam de uma influência externa. Então, é preciso que, fora da blockchain, a gente acione a execução desse contrato. Com esses contratos, na rede do Ethereum, a gente pode criar essas aplicações descentralizadas, as dApps, e a gente pode, para criar essas aplicações, a gente utiliza linguagens de programação específicas, orientadas à criação de contratos. Tá? Um exemplo bem popular de linguagem de programação para contratos na plataforma do Ethereum é a linguagem de programação Solidity. Tá? Ali no canto superior direito, eu coloquei um exemplo de um contrato para a gente ver que é muito similar ao que a gente está acostumado com programação de propósito geral. Tá? Então, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com classes, né, a gente vê ali que tem um contrato que é um contador, então poderia ser uma classe contador, e esse contrato tem um atributo da classe que é um unsigned int, que é público e se chama count. Tá? E aí eu tenho 3 funções para trabalhar com esse unsigned int. Eu tenho uma função que retorna o valor atual do meu contador, e eu tenho uma função que incrementa o contador e decrementa o contador. Tá? Para acionar essas funções na rede, a gente tem que criar uma transação. Então, aqui na rede do Ethereum, mais do que as transações que vão ser transações de criptomoeda, de uma conta A enviando uma quantidade de Ether para uma conta B, a gente pode ter, por exemplo, uma conta A executando um contrato. Então, na verdade, as contas, elas representam participantes, usuários da rede, mas também podem representar contratos. Então, existem contas de usuários e contas de contratos. Então, eu posso criar uma transação dizendo assim, olha, a minha conta é a conta A, eu quero executar o contrato counter, que a conta dele é essa, e eu quero executar a função increase, ou eu quero executar a função de decremento. Tá? Também é possível que essas funções tenham parâmetros, então eu também tenho que definir, nesse caso, os parâmetros
no corpo da minha transação. Beleza. E aí agora, por último, a última plataforma que eu trouxe para a gente discutir é a plataforma do Hyperledger. E aí é importante porque o Hyperledger não é uma plataforma de blockchain, mas, na verdade, ele é uma iniciativa de projetos relacionados à blockchain. Tá? Então, é uma iniciativa que está sob a Linux Foundation, então tem todos os princípios de projetos de código aberto, e ela tem alguns players, né, algumas pessoas envolvidas que são bastante interessantes. Então, se vocês olharem a documentação da iniciativa do Hyperledger e até olharem o código no GitHub desses projetos, vocês vão conseguir identificar vários participantes, vários colaboradores que fazem parte de grandes empresas do mercado de tecnologia, e a gente pode destacar como o principal representante seria a IBM. Então, a IBM tem bastante influência no código, nas propostas da iniciativa do Hyperledger. Tá? Então, essas características que eu menciono aqui nesse slide, elas podem ser consideradas para todas essas plataformas, mas mais especificamente aqui eu estou tratando de uma plataforma que é o Hyperledger Fabric. Bom, então, o Hyperledger Fabric, em contrapartida ao que a gente viu sobre Bitcoin e Ethereum, ele é uma plataforma permissionada. Tá? Então, aqui a gente tem a situação onde nem todo mundo pode participar da rede, nem todo mundo pode fazer leituras e nem todo mundo pode escrever, né, criar propostas de transações na blockchain. Então, os participantes são identificados. Então, diferente do caso do Ethereum e do Bitcoin, que eu tenho a conta, no caso do Ethereum, e a carteira, no caso do Bitcoin, que são derivações da chave pública, mas não identificam necessariamente o participante, aqui no Hyperledger a gente tem identificações. Então, a gente tem certificados digitais que são emitidos e representam pessoas ou organizações. Tá? Além disso, a gente, então, tem infraestruturas de chaves públicas, né? Então a gente vai ter um determinado participante que tem as condições de emitir certificados digitais para os demais participantes da rede, para que eles sejam devidamente identificados. E aqui a gente poderia fazer um paralelo, por exemplo, com o cenário brasileiro, e a gente poderia ter, então, por exemplo, a ICP Brasil emitindo certificados. Se a gente definisse, por exemplo, uma blockchain de estado, uma blockchain federal, né, em que os 27 estados da federação seriam participantes dessa blockchain, a gente teria que ter, então, uma infraestrutura de chaves públicas para emitir certificados que identificassem os estados para que eles pudessem compor a rede. Tá? Essa é uma blockchain que não tem uma criptomoeda necessariamente, então eu não tenho uma Hyper, né, que seria, por exemplo, uma criptomoeda semelhante ao Ether ou ao Bitcoin, mas nada me impede que eu produza uma criptomoeda. Então, já que no Hyperledger eu também tenho os contratos inteligentes, eu posso muito bem escrever um contrato inteligente que funcione de forma bem similar ao Bitcoin ou ao Ethereum. Então, um contrato que faça um balanço de uma criptomoeda que eu crio para a minha plataforma. Aqui, os participantes, então, são as organizações, certo? Então, mais do que nodos não conhecidos, aqui eu tenho organizações, que são os participantes da rede, e eu não tenho mais os mineradores, porque o Hyperledger não utiliza necessariamente o algoritmo de consenso de prova de trabalho, ele utiliza um outro tipo de algoritmo de consenso, então os participantes que definem os novos blocos são conhecidos como os ordenadores, porque eles têm a responsabilidade de receber as transações da rede e ordená-las em novos blocos. Tá? Também tem os contratos inteligentes, no caso do Hyperledger Fabric, e aqui ele tem uma nomenclatura um pouco diferente, que ele chama os contratos inteligentes de chain code. Tá? Então, essas chain codes, ao contrário do Ethereum, elas podem ser escritas em linguagem de programação de propósito geral. Então, eu posso escrever a minha chain code em Go, Java, ou JavaScript, e não necessariamente eu tenha que desenvolver isso numa linguagem de propósito específico para programação de contratos, como é o caso do Solidity. Mas também tem suporte para esse tipo de linguagem no Hyperledger. Isso aqui é um argumento que é utilizado
para casos, por exemplo, porque facilitaria, né, a adesão de empresas à proposta. Então, se eu já tenho uma equipe de tecnologia da informação que desenvolve soluções utilizando Java, para que se eu quiser, né, colocar como um componente do meu sistema, ou quiser produzir uma aplicação baseada em blockchain, a coisa fica mais fácil, porque eu posso utilizar a mesma mão de obra para desenvolver as minhas aplicações baseadas em Hyperledger Fabric. Então, a proposta do Hyperledger ela é diferente da proposta do Ethereum e do Bitcoin. Ela é uma blockchain permissionada, ou seja, então é uma blockchain privada, eu vou definir quem são os participantes dessa rede, e é uma blockchain que não é baseada nas criptomoedas, não necessariamente, pelo menos. Bom, então, agora que a gente já passou ali pelas definições básicas de blockchain, já entendeu um pouco sobre os sistemas existentes, as plataformas de blockchain existentes, será que a gente realmente precisa utilizar blockchain? Então, eu trouxe aqui, primeiro, um gráfico que é bastante conhecido para quem trabalha aí que já fez algum levantamento sobre blockchain, plataformas de blockchain. Então, é um gráfico da Gartner, onde eles apresentam um ciclo de hype, né? Então, um ciclo de especulação sobre tecnologias. Tá? Esse gráfico aqui, ele é de 2017, e aqui ele representa, então, um momento onde a gente conversa muito sobre uma determinada tecnologia até que ela chega no auge do hype dela, e aí ela começa a sair do auge do hype, até que ela vai chegar em algum momento num platô, onde a gente vai conseguir identificar, por exemplo, beleza, agora a gente já viu de tudo sobre essa tecnologia, onde realmente isso aqui é aplicável, né? Será que eu realmente preciso utilizar blockchain nesse ou nesse outro contexto? Então é um momento de maturidade dessa tecnologia. Tá? Então, em 2017, eles apontavam que o blockchain estava a 5 ou 10 anos da maturidade, né, do platô. Então, se a gente fosse considerar, então, 2017, seria ano que vem, entre ano que vem, 2022, e 2027. Tá? E aí, nesse cenário, a gente encontra todo tipo de opinião sobre a tecnologia. Desde uma opinião bastante pessimista, ou talvez daria para dizer, para a pessoa que emitiu a opinião, na verdade, realista, até opiniões que veem a tecnologia como a solução para tudo que é possível, para todos os problemas existentes. Então, aqui eu trouxe duas citações diretas de dois trabalhos. O primeiro ali, o autor está como desconhecido, porque, na verdade, os autores do artigo apontam essa colocação como sendo a colocação que é feita pelos promotores de blockchain. Tá? Então, esses promotores diriam que a blockchain vai tocar tudo e mudar a indústria e a maneira como as pessoas e a sociedades interagem. Então, é uma visão bem confiante, né, do impacto que essa tecnologia vai ter na sociedade e no futuro. Enquanto a gente também, mas ao mesmo tempo, né, a gente também pode encontrar opiniões que estão no extremo contrário. Então, aqui, essa aqui é uma passagem de um post bem popular do Kai Stinkholm, e ele diz que depois de anos de incansável, né, trabalho e bilhões de dólares investidos, ainda ninguém conseguiu encontrar uma aplicação para blockchain que não seja especulação, então especulação financeira, ou transações ilegais. Tá? Então, existem diferentes visões sobre a tecnologia. Essa visão de que a blockchain pode mudar determinadas das coisas, de repente aqui ela está exposta de uma forma exacerbada, e a visão do Kai também pode ser uma visão pessimista sobre a tecnologia, embora ela encontre paralelo na realidade, né? Porque a verdade é que a gente ainda não consegue citar uma implementação de blockchain que tenha tido sucesso similar à do Bitcoin, né? E essa questão das transações ilegais foi uma verdade na história do Bitcoin. Então, alguns anos atrás, até hoje, na verdade, a gente vê, por exemplo, sequestro de dados, né? Então, um atacante vai lá e sequestra um conjunto de dados, e como recompensa ele pede uma transação de Bitcoin para uma determinada carteira.
Então, esse tipo de transação ilegal, entre aspas, realmente existe. Mas a gente pode tentar, então, entender aqui em que caminhos, né, a gente pode aplicar a blockchain. Então, com certeza, a gente já entendeu que ela funciona, pelo menos aparentemente vem funcionando para as moedas digitais, né, para esse sistema descentralizado de troca de asset. Então, como exemplo aqui, coisas que a gente já viu aqui na apresentação, então o Bitcoin e o Ethereum, mas a gente também pode utilizar elas para criar outros tokens. Então, a gente pode tokenizar qualquer coisa, na verdade, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo do Kudos, que ele é um token de ensino. Então, eles têm uma proposta de, por exemplo, os créditos que o aluno cursou durante a graduação dele poderiam ser convertidos em Kudos, e esse Kudos poderia ser trocado em algum tipo de, ou apresentado como prova de que ele cursou determinadas disciplinas. Então, a gente pode utilizar essas blockchains para tokenização de assets, né? Aí depois nós temos então as aplicações baseadas em blockchain, certo? Então existem serviços de blockchain como, na verdade, aplicações de blockchain como serviço, né? Então tem as plataformas da Microsoft Azure e da IBM, eles têm soluções nesse sentido de blockchain como serviços. Aqui eu apontei também as questões de bancos, né? Mais nessa ideia de pagamentos entre fronteiras e mais num contexto onde não existe um mecanismo bancário bem estabelecido, né? Porque se a gente for pensar isso no contexto do Brasil, por exemplo, as instituições financeiras, os bancos que compõem o nosso mercado aqui, são instituições nas quais a gente confia, né? Então a gente tem confiança no Banco do Brasil, a gente tem confiança na Caixa Econômica, então talvez utilizar a blockchain para esse tipo de transação não seja o ideal, mas aqui seria a situação, por exemplo, de pessoas com pouco acesso, países com pouco acesso, países com uma infraestrutura corrompida de bancos, uma coisa mais nesse caminho, né? As aplicações distribuídas no geral, então provavelmente vocês devem ter visto recentemente na televisão a questão do NFT. Então o NFT é um tipo de aplicação descentralizada, onde então os artistas podem registrar suas obras e vender e negociar as obras no blockchain, e aí a gente teria, por exemplo, a negociação do direito de dizer que a obra é de uma determinada pessoa, né? Então, lá naquele cenário do Ethereum, a gente pode imaginar, por exemplo, o artista tem a conta dele, a conta A, e ele publica lá um identificador da obra dele e coloca à venda. E aí, um outro participante da rede, o B, ele pode fazer essa compra fazendo uma transação de Ether e comprando o direito de dizer que é dono daquele registro, daquele identificador. Então, o NFT é um exemplo de aplicação descentralizada. E aí, basicamente, o autor que eu estou utilizando aqui como referência, que eu aponto ele no final da minha apresentação, ele cria duas categorias. Ele propõe que a gente estabeleça a classificação de duas categorias para essas aplicações que utilizam blockchain ou são baseadas em blockchain, né? Uma categoria que seria a fonte da verdade. Então, por exemplo, uma aplicação, o NFT, ele é a fonte da verdade sobre quem é o dono de um quadro digital. Então, o artista vai lá e publica o identificador do quadro, coloca à venda, vem um outro indivíduo e compra aquele quadro através de uma transação. Aí, a partir daquele momento, eu consigo identificar na blockchain a prova da verdade de que aquele comprador é o dono, ele tem o direito sobre aquele quadro digital. Então, esse tipo de aplicação cairia nessa categoria de provas da verdade. E outra categoria seria uma visão da realidade, né? Então, por exemplo, aqui um paralelo bem simples de se fazer é nessas redes da internet das coisas, né? Onde a gente poderia ter uma coisa, um dispositivo, um sensor, que ele está captando a temperatura de um ambiente. E aí ele, de tempos em tempos, ele coloca o registro da temperatura na blockchain. Então, quem for fazer a leitura do bloco mais atual daquela blockchain, ele vai poder ver uma visão da realidade que aquele sensor está oferecendo. Então, né, essa visão ela pode estar atrasada, então a gente não sabe há quanto tempo
que o sensor fez o último registro, ou melhor, a gente sabe dado o bloco em que ele inseriu, mas a gente não sabe com que frequência ele vem atualizando esse dado, então ela pode estar de forma não exata com a realidade, mas ela é uma representação da realidade que aquele sensor está informando. E aí, exemplos práticos, eu trouxe aqui 4 exemplos práticos. Então, no caso das cadeias de suprimento, né, é um exemplo de aplicação que é bastante discutido na literatura. A gente poderia utilizar a blockchain para representar a posse de um determinado bloco, a posse de um determinado asset. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, numa cadeia de suprimento de carne. A gente sabe que essa cadeia, a carne vai passar por várias etapas. Então, eu tenho a criação do gado, eu tenho o abate do gado, o corte, eu tenho que embalar essa carne, fazer o transporte, até que em algum momento ela vai chegar na prateleira para o cliente final. Essas várias etapas, eu vou ter que esse asset, que seria a carne bovina, ele vai passar por vários participantes diferentes da rede, né? Então, eu posso acompanhar esse processo através de uma infraestrutura como uma blockchain. Eu também posso utilizar a blockchain para estabelecer os acordos entre os participantes dessa cadeia de suprimento, e eu posso, inclusive, fazer, por exemplo, um pagamento automático. Então, se o meu asset passou por todas as camadas que precisa passar e chegou lá até a ponta para ser feita a venda, eu posso voltar nessa cadeia pagando os diferentes participantes. Né? A internet das coisas, que eu citei anteriormente, então a blockchain poderia ser utilizada no contexto de rede de internet das coisas como um ambiente de alta disponibilidade para acesso a dados. Eu poderia utilizar essa rede distribuída para fazer computações, e também poderia ser um canal seguro de comunicação e atualização do software e as configurações desses hardwares. Então, eu poderia ter, por exemplo, um gateway nessa rede, que ele é responsável por enviar uma transação para essas coisas da rede, dizendo, olha, faça um update no seu firmware, faça um update no seu software. E aí, esses participantes, confiando nesse determinado endereço, que é o endereço do gateway, podem executar o update. Né? Uma outra categoria seria a prova de existência, e aqui a gente encontra várias aplicações de blockchain nesse contexto. Então, a gente poderia ter a prova de existência de um asset da vida real. Então, a gente poderia ter, por exemplo, um documento. Nós aplicamos uma função de hash sobre esse documento, e armazenamos esse hash numa blockchain pública. Então, a gente poderia armazenar na blockchain do Bitcoin, por exemplo. Então, a gente poderia, um exemplo bastante explorado é a questão das patentes. Então, eu crio um documento que é a patente, esse documento digital, crio uma representação desse documento, por exemplo, um hash do documento, armazeno esse hash numa transação, numa determinada blockchain, e dali em diante eu sempre posso fazer a verificação de que aquele documento existia num determinado momento do tempo, né, a partir do momento em que ele foi publicado na blockchain. E também tem questão de governos utilizando a blockchain como meios de identificação de cidadãos. Bom, o que é importante entender sobre essa questão de aplicação é que tudo que a gente consegue fazer com uma blockchain, a gente também consegue fazer sem ela. Tá? Então, o autor do livro, inclusive, traz essa reflexão sobre... Nada impede que a gente utilize bases de dados distribuídas, que é um conhecimento antigo da computação, adapte essas bases de dados distribuídas de forma a incorporar essas questões de segurança, né, esses elementos criptográficos de imutabilidade, por exemplo, essas propriedades, e fazer replicar o comportamento da blockchain em bases de dados distribuídas clássicas. Né? Mas talvez... né, por que fazer isso se já existe um caminho que foi estabelecido a partir dessa nova categoria de conhecimento? Então, será que a gente precisa? Aonde que ela é disruptiva, né? Então, a gente viu a passagem ali que dizia que essa tecnologia poderia ser disruptiva e mudar a forma como a sociedade e as pessoas interagem. Mas
de que maneira será que ela é disruptiva, né? Algumas tecnologias a gente consegue entender que são realmente disruptivas. Então, a gente consegue entender que a internet, por exemplo, mudou a forma como as pessoas interagem. Os smartphones mudaram completamente a forma como a gente interage socialmente. Mas será que a blockchain vai mudar dessa maneira? A minha opinião é que não desta maneira. Então, a disrupção ela pode ser na ponta, para o consumidor, mas ela pode ser também para quem desenvolve a aplicação. Então, de repente, ela vai ser um meio com que a gente vai conseguir executar processos de forma mais rápida. Ela vai ser um meio com que a gente vai reduzir o trabalho envolvido na execução de um determinado processo e reduzir os erros que estão dentro daquele processo, né? Então, na ponta, o consumidor, para ele, pouco importa se isso foi executado utilizando uma base de dados centralizada, se foi utilizando uma blockchain, uma base de dados distribuída, ou utilizando a nuvem, para ele pouco importa. O que vale é que o processo foi executado de forma correta. E aí, pensando nessas questões, a gente tem que definir algumas propriedades para pensar na blockchain, como quais são as propriedades que ela pode trazer para a minha aplicação. A gente tem a imutabilidade, essa imutabilidade é garantida pelo consenso, então eu tenho aquela questão dos hash pointers para fazer a verificação de mudanças nos blocos anteriores, mas isso tem que ser garantido pelo algoritmo de consenso. Eu tenho não repúdio, ou seja, no momento em que eu coloco uma informação na blockchain, eu não tenho como voltar atrás, exatamente porque eu tenho a imutabilidade. Eu tenho a integridade dos dados, a transparência. Se a blockchain for pública, a transparência é maior. Se a blockchain for privada, é a transparência dentro daquele contexto dos participantes que podem acessar os dados, né? E eu tenho a descentralização, ou seja, eu não tenho um player que define todos os processos da rede. Aqui, então, eu só trouxe rapidamente um exemplo de quais são, então, os elementos de uma arquitetura. Então, questões sobre arquitetura de referência para blockchain é um tema de pesquisa, mas aqui eu trouxe algumas coisas que a gente tem que pensar. Então, a gente tem que pensar em questões de permissionamento, pensar em qual é o nosso mecanismo de incentivo, quais são os algoritmos criptográficos utilizados, qual é o método de validação, qual é a configuração da rede. O bloco pode ter um tamanho específico, eu posso aceitar um número limitado de transações por bloco e assim por diante. Então, várias coisas que têm que ser pensadas na hora de produzir uma aplicação baseada em blockchain ou produzir uma plataforma nova de blockchain. Bom, então para fechar, que eu já estou estourando meu tempo, só então citando aqui rapidamente coisas que a gente vem fazendo no LabSec com blockchain. Então, eu citei aqui 3 publicações que eu estive envolvido, mas a gente tem várias outras ocorrendo com outros alunos, né? E nós temos hoje no LabSec um grupo de pesquisa com 14 membros, nem todos eles estão envolvidos com pesquisa direta com blockchain, mas com pesquisas dentro do contexto de blockchain. Nós temos reuniões a cada 15 dias para ter esse compartilhamento dos conhecimentos. Bom, aqui são as minhas 2 principais referências e é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo. Lucas, inicialmente agradecer aí pela apresentação bastante didática, parabéns aí pelo controle do tempo, né? Obrigado. Foi praticamente exato aí, né? O controle desse tempo aí, e a gente tem então um tempo extra para as perguntas. Nós temos uma pergunta ali no chat já, feita pelo Augusto. Ele está perguntando se os blocos na blockchain sempre aumentam de tamanho, nunca diminuem? Tá, Augusto, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas assim, o que aumenta é a lista, né? Então, o que aumenta é o seguinte, a gente vai ter cada vez mais blocos sendo adicionados na blockchain. Essa lista nunca diminui, porque a gente tem aquele princípio da imutabilidade, né? Então, o algoritmo de consenso entre as partes vai definir que é o seguinte, uma vez que foi registrada uma transação, e essa transação está dentro de um bloco, aquele bloco permanece no meu histórico, e vai permanecer lá ad eterno. Tá? O tamanho do bloco ele pode ser definido conforme a arquitetura da rede. Então, eu posso dizer o seguinte, o meu bloco ele aceita 10 transações. Então, se eu tenho 200 transações ao mesmo tempo, essas 200 transações elas vão ter que ser repartidas em diferentes blocos. Não sei se respondi. Tá, beleza. Joia.
Tranquilo. Temos espaço para mais perguntas, pessoal? Tem algumas pessoas digitando aí, acredito serem questionamentos para ti, Lucas, chegando. Ok. Dá uma olhadinha aí, acho que tem umas perguntas chegando. João, eu não sei responder exatamente. Eu sei o seguinte, né? Depois do nascimento, nessa questão de blockchains pensadas para analytics, né? Eu sei que depois do surgimento da blockchain, começou a se discutir bastante sobre essas distributed ledger, né? Então, a blockchain é uma implementação de ledgers distribuídas, né? E dentro das ledgers distribuídas, a gente tem, por exemplo, ledgers que são baseadas em grafos. Tá? Se eu não estou enganado, o IOTA é uma ledger baseada em grafos. E aí é uma forma diferente de organizar esses dados. Marcelo. Marcelo, comercialmente não. Eu sei que tem várias iniciativas no âmbito do governo. Então, quando a gente estava, porque, como eu citei aqui, na apresentação, a gente tem uma publicação que a gente fez uma análise da possibilidade de aplicação de blockchains em conjunto com outros conceitos, né, de segurança, como certificação digital e PKI, infraestrutura de chaves públicas, para a emissão de diplomas no Brasil. E naquela altura a gente encontrou algumas iniciativas de outras universidades que estavam propondo, né, sistemas de emissão de diplomas, sistemas de identificação, mas eu desconheço iniciativas privadas utilizando blockchain. Atualmente, todas as blockchains modernas usam Key Value Stores para gerenciar os blocos de todas as informações. Pois é verdade. Até mesmo no projeto do Hyperledger, né, que a gente tem várias aberturas, né, a blockchain ela é maleável, eu posso utilizar diferentes algoritmos de consenso, eu posso utilizar diferentes algoritmos para assinatura. Até lá eles utilizam essa questão do Key Value, né? Eles utilizam LevelDB, CountDB, embora eles tenham iniciativas para utilizar bancos de dados entidade relacional. Tá? Eu sei que tem, por exemplo, iniciativas de utilizar Postgres. Oi, Lucas, o que é? Edson, se tu quiser usar o áudio, fica à vontade também. Oi, Lucas. Oi, Ronaldo. Eu acabei entrando aqui na sala de vocês, meio de... Me passaram o link. Mas gostei bastante da apresentação, viu, Lucas? Eu até coloquei aqui no chat, eu entrei, na verdade, a gente tem alguns projetos, né, que a gente toca com vários organismos, mas um deles é a Polícia Federal, e a Polícia Federal vira um grande potencial de blockchain para encaminhar nos inquéritos, né? Na verdade, seria aquela ideia do blockchain no permissionado, né? E pela mesma razão, o judiciário também viu uma grande aplicação disso. Então, aparentemente, o potencial é bem grande. Não sei se tu já teve algum relato de algum lugar que faz isso, mas aqui no Brasil, em particular, eles estão bem interessados. Assim, o que a gente tem conhecimento, por exemplo, e ainda ali no contexto dos diplomas, é que tem uma iniciativa na América Latina. Tem uma iniciativa da Argentina, por exemplo, e aí é no contexto de diplomas, mas é um contexto de documentação digital, né, em que eles têm uma blockchain nacional lá, que é baseada em Ethereum, e eles têm uma iniciativa de que o registro de diplomas corra via essa blockchain nacional. Então, realmente existem iniciativas aí a nível nacional que estão ocorrendo. A União Europeia tem uma comissão, né, que foi estabelecida para estudo de blockchain e eles estão vendo o potencial na questão de identificação. Okay. E nessa questão de documentos também é legal que o João está aqui, o João Vicente,
e o João ele fez um TCC explorando isso. Então, no TCC dele, ele deu uma explorada na questão de como que a gente poderia pensar emissão de documentos pessoais, né, com blockchain. Né? Então, tem algumas restrições de privacidade, mas a gente começou a pensar lá. O próprio cartório, né, registro de imóveis, esse tipo de coisa, é um campo completamente aberto para aplicação dessa área mesmo. Uhum. Mas tá bom, obrigado aí. Eu agradeço. Pessoal, temos espaço para mais perguntas? Não perdi nenhuma, né? Acho que não. Tem algumas pessoas digitando, vamos ver se são mais perguntas, Lucas. Ok. Enquanto o pessoal digita, Lucas, uma curiosidade que eu tive com essas questões de permissão, porque o blockchain ele é uma lista, a princípio, né, que vai só crescendo assim. É possível se definir tipo privilégios para tu ter acesso a partes apenas de uma lista dessas? Sei lá, tu pode enxergar alguns blocos, mas não todos, alguma coisa assim. Sim, tem sim. O que ocorre é, por exemplo, na plataforma do Hyperledger ali, a gente tem essa ideia da rede, né? Então eu vou ter os participantes da rede, mas é possível criar o que eles chamam de canais. Né? Então eu posso ter um canal que é um conjunto específico dos membros da rede. Então eu posso ter uma ledger que está rolando na rede como um todo, e aí se eu quero transitar alguns dados específicos com um conjunto menor de pessoas, eu crio esse canal, né? Esse canal que seria particular para esse conjunto. É porque eles pensam nessa ideia industrial, né? Então, às vezes, eu quero transitar dados que eu não quero declarar para determinadas partes. É possível. Sim. Bacana. Isso me faz uma correlação com visões em banco de dados, né? Tem todo o banco, mas pode criar uma view que enxerga só um pedaço lá da... Então isso já é possível controlar em blockchains também. E eles, na verdade, eles vão até mais fundo, professor. Eles pensam assim, tem a rede, tem o canal, e aí, ainda dentro do canal, eles pensam em questões de coleção de dados. E aí eles têm a ideia de uma coleção pública de dados do canal e uma coleção privada. E aí, dessa coleção privada, eu posso atribuir para um conjunto ainda menor de participantes do canal quem é que pode acessar o dado. Que legal. Pode ter vários níveis de permissionamento, sei lá, de permissões. Obrigado, Angélica. Boa semana também. Pessoal, mais perguntas para o Lucas? Dessas 3 soluções, Lucas, que tu mostrou, sei lá, dá para dizer que uma é mais robusta do que as outras? Será que o tal do Hyperledger aí seria o mais adequado? Não sei, a escolher, alguma coisa assim? Sim. Inclusive, professor, isso aí é um debate que o próprio Hyperledger traz, né? Eles têm lá na documentação oficial deles, no início, um dizer que não vai existir uma blockchain que vai superar todas ou que vai ser a melhor em todas as situações. E aí é muito por isso também que essa iniciativa ela promove várias plataformas, né? Então aquilo ali que eu descrevi, por exemplo, é uma plataforma específica, que é o Hyperledger Fabric. E aí as outras plataformas elas vão tentando alcançar outros nichos. Eu diria que o Hyperledger hoje é a plataforma que está tentando pensar na maior quantidade possível de cenários. Eu diria assim. Né? Mas é difícil determinar qual que seria a melhor. Teria que identificar caso a caso. Uhum. Existe um protocolo de redes baseado em blockchain. Vitória, não saberia te dizer. Baseado em blockchain, não saberia te dizer. Pessoal, mais perguntas ao colega? Uma coisa, na pergunta da Vitória ainda, uma coisa que a gente explorou, que é a publicação ali, que o primeiro autor é o Gabriel Estevan,
foi algo que a gente veio trabalhando no ano passado, é utilizar blockchain, e isso a gente consegue encontrar bastante na literatura, né? Aplicações baseadas em blockchain, então utilizar blockchain para resolver um problema de uma outra área. Então a gente investigou ali, por exemplo, Vitório, criar um protocolo para emissão de carimbo do tempo. Tá, então, existe um protocolo específico para carimbo do tempo, existe inclusive uma RFC que define, né, a maneira com que os carimbos do tempo precisam ser emitidos, e aí a gente tentou fazer uma reinterpretação de como a gente poderia criar uma plataforma que trabalha como um serviço de emissão de carimbo, mas também gera carimbos de tempo internos mais precisos, tá? Porque o que ocorre normalmente é que as diferentes transações estão associadas ao carimbo de tempo do bloco. Então, no caso do Bitcoin, que tem todo aquele espaçamento de tempo entre os blocos, as diferentes transações que estão no bloco B0, todas elas têm o mesmo timestamp, ou seja, virtualmente todas elas foram criadas ao mesmo tempo, quando na prática não foi isso que ocorreu. Então, a gente tentou explorar essa questão de carimbos de tempo em blockchain. Tem um limite de blocos no Hyperledger? Qual é a diferença para as outras tecnologias em relação a isso? Limites de blocos? Não tem limite de bloco no Hyperledger. A questão é que, como o Hyperledger é uma blockchain privada, Leandro, tu pode criar a tua própria rede, certo? Então, tu não precisa mais das decisões da rede do Ethereum, por exemplo. As decisões da rede do Ethereum, elas ocorrem segundo as definições da organização do Ethereum lá, que é uma organização aberta, né, que aceita diferentes participantes, mas que eles precisam de comum acordo definir qual é o tamanho do bloco, quantas transições devem ser aceitas por bloco, quanto que deve ser a gorjeta a gorjeta mínima que tem que ser oferecida, quanto que custa uma operação na plataforma, isso tudo é definido por aquela organização. No caso do Hyperledger, como é uma versão privada, né, como é uma blockchain privada, tu pode criar a tua rede, subir a tua rede segundo as tuas próprias definições. Então, tu pode definir, se tu quiser definir um limite de blocos, tu pode definir. Uma coisa que tem limite, que é conhecida no Bitcoin, por exemplo, é o limite de geração de moedas. Então, vai chegar um momento em que o blockchain do Bitcoin não vai gerar mais moedas e a quantidade de moeda que tiver sido criada na rede vai ser a quantidade de moedas que vai transitar dali em diante. Lucas, como faz para a blockchain resolver os problemas? Tá, o professor perguntou. Então, no meu mestrado ali, a gente explorou questões de tentar identificar o papel da blockchain em algumas áreas, então a gente focou ali na questão da emissão de diplomas, né? E aí a gente começou a dar uma olhadinha também nas questões de privacidade. Então, o segundo trabalho que nós publicamos foi um trabalho que explorava a ideia de eu colocar informações na blockchain, mas colocar essa informação de forma que eu ainda tivesse considerações sobre a privacidade dos participantes, né? Então não colocasse aquele dado de forma crua e associada ou associável a um identificador. Então a gente viu questões de aplicabilidade e um pouquinho sobre a questão de privacidade. Agora no doutorado a gente quer explorar um pouco mais a fundo questões um pouco mais teóricas, mas ainda num contexto de aplicabilidade da tecnologia. Então, existe o que o professor citou ali, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma agenda que foi criada em 2015, termina em 2030 e ela tem uma série de objetivos, né? Esses objetivos são 193 objetivos categorizados em 17 categorias. Então, objetivos de desenvolvimento sustentáveis para a educação, para o fim à pobreza e assim por diante. Vários objetivos são bem ousados, né? E esses objetivos, na verdade, eles são sempre
reorganizados e reafirmados a cada final da agenda. Então, antes disso, houve uma agenda que começou em 2000 e terminou em 2015, agora essa começou em 2015, vai até 2030 e possivelmente a gente vai ter uma que vai até 2045. A gente consegue encontrar na literatura vários trabalhos que propõem soluções do uso de blockchain para esses problemas. Então, tem o problema número 102 da agenda da ONU, e esse problema ele pode ser resolvido com uma blockchain, e aí os autores propõem uma solução baseada em blockchain. Então, o que a gente vem fazendo agora na pesquisa do doutorado é olhar para essas questões pensando no ponto de vista de decisões arquitetorais e no ponto de vista de vulnerabilidades, ameaças e questões de privacidade. Então, a gente sabe que no momento em que a gente transita de uma solução tecnológica para outra, a gente tem que pensar nessas soluções também segundo questões de respeito à privacidade de dados, direito de dados, que é uma coisa que vem sendo debatida bastante recentemente, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, com a lei que é baseada numa lei ou muito próxima de uma lei da Europa, que também fala sobre privacidade de dados. Então, a gente vem considerando aspectos relacionados à aplicação de blockchain, vulnerabilidades, ameaças e questões de privacidade no contexto de soluções para a agenda da ONU de 2030. Pessoal, mais alguma pergunta para o Lucas? Lucas, opa, ver se tem mais alguma coisa chegando. Lucas, te agradecer bastante aí pela palestra, eu achei que foi uma palestra bastante didática e também introdutória, mas como é uma tecnologia nova, né, eu acho que foi bastante útil para as pessoas quebrar o gelo com o que é blockchain, né, e no que se está atualmente aplicando blockchain. Pelo jeito ainda tem bastante caminho pela frente aí, né, para se consolidar com cenários práticos, né, com aplicações práticas. E vou dar então por encerrado esse seminário. Ele está sendo gravado, em breve todos os seminários vão estar sendo disponibilizados aí lá numa página do PPG-CC. Tá joia, pessoal? Quem não assinou a lista de frequência está nas notas compartilhadas. Não, só queria agradecer, professor, então, pelo convite, e fico à disposição aí para voltar no futuro com uma apresentação sobre desafios computacionais, para a gente sair um pouco das aplicações e ir para questões de computação. Bacana, bacana. Quem sabe daqui a um tempo, aí, quando estiver mais avançado no doutorado teu. Exato. Tá bom? Obrigadão mais uma vez aí, Lucas. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.